número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 44 da Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. Declaro aberta a audiência pública virtual, por videoconferência, em decorrência da pandemia. Está gravando, mas não está transmitindo. Para avaliar e discutir o projeto de lei 124 de 2020, que dispõe sobre lei de diretrizes orçamentárias. Ele não está transmitindo. Pede para a fala que fala para a Silvana. Silvana, nós estamos conferindo a transmissão, tá? Ele está transmitindo. Ok. Só tem eu aí, diferente. Vamos ver, peraí, iniciando a transmissão ao vivo. Agora sim, ó. Encerrar, agora sim. Começa tudo de novo, Pedro. Bom dia, vereador Renato. Bom dia, Mineiro. Bom dia, Pedro. Bom dia, os funcionários da casa. Em nome do Alan. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Bom dia. Está ouvindo bem aí? Bom dia, estou ouvindo. Bom dia. Nos termos do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e do artigo 44 da Lei número 10.257, de 10 de junho de 2001, declaro aberta a audiência pública virtual por videoconferência para avaliar e discutir o projeto de lei número 124 de 2020, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2021. Ah, tá. Eu gostaria de lembrar do secretário, todos que estão acompanhando, que essa audiência ela está sendo transmitida online, ao vivo, pelo YouTube. A Câmara disponibilizou o projeto da LDO 2021 no site foi disponibilizado, secretário, com antecedência, tá? Para a população. A comissão também disponibilizou endereço eletrônico, e-mail, para a população enviar dúvidas e sugestões. Aí aconteceu do dia 16, agora de junho, até o dia 22. A população pode fazer perguntas, como é de praxe, pode fazer perguntas. Ao final da audiência, pode fazer algumas perguntas que serão respondidas. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o vereador Renato para as considerações dele iniciais. Bom dia, secretário, bom dia, vereador Pedro, vereador Mineiro. É só um bom dia mesmo e vamos dar início à audiência. Ok. Vereador Mineiro, dá um bom dia. Bom dia, presidente Pedro, vereador Renato, bom dia, Silvana, e a todos que participam aí da sessão, aliás, da audiência pública da LDO online. Secretária Silvana, espero que da melhor forma consiga desempenhar seu trabalho. Daí, nós sabemos que nesse momento essa audiência tem que se faz necessária dessa forma. Eu acredito que a sua competência, a sua dedicação e transparência vai conseguir
nos passar da melhor forma possível. Então, eu passo a palavra para a secretária tem a palavra, fique à vontade. Bom dia os vereadores, pessoal da Comissão de Finanças, bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente vai passar agora a explanar, né, o nosso projeto que foi encaminhado no mês de abril, né, para a Câmara, que fala da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, tá? Então, eu vou projetar os slides aqui, tá bom? Para ficar mais claro aí a apresentação. E acho que ao final, aí, se houver dúvidas, a gente responde os questionamentos. Pode ser? Tranquilo, secretário. Ok. Todos conseguem ver? Sim. Então, vamos lá. Audiência pública, LDO 2021. Então, o artigo 48 da Lei Complementar Federal 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que fala da transparência, do controle e fiscalização, né, a obrigação do Poder Executivo, que é o artigo 165 da Constituição Federal, o artigo 149 da Lei Orgânica do Município e o artigo 4º também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é aí a parte legal que determina a realização dessa audiência. O que é a LDO? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte, sendo instrumento de conexão entre o PPA e a LOA, né, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Esses 3 instrumentos, PPA, LDO e LOA, eles precisam ter consonância entre si, ok? Esses são os 3 instrumentos de planejamento orçamentário dos órgãos públicos, dos municípios, estados e tudo mais. Os objetivos, né? A LDO tem como objetivo orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual e a execução do orçamento para o exercício seguinte. Servir como um instrumento de fundamentação para a realização de despesas de pessoal, dívidas contratuais, concessão e renúncia de receita, além de ser base para a execução do orçamento, caso o projeto de lei orçamentária anual não seja convertido em lei pelo Legislativo. Contemplar as políticas de gestão governamental definidas pelo Plano de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Plano Plurianual. Assegurar os recursos necessários à execução das despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal. E evidenciar a transparência da gestão fiscal. Então, as fases aí de elaboração, né? A gente começa com o diagnóstico do município, aí parte para a elaboração do projeto, a análise, que passa pelos técnicos todos aqui da prefeitura, e depois encaminha-se para a aprovação, né, que é o que essa Casa de Leis está fazendo aí nesse momento. O encaminhamento aqui pela nossa legislação é até 30 de abril, né, ao Legislativo, a aprovação até 30 de junho, ou enquanto os vereadores não saírem de recesso, entre em vigor a partir da data de publicação com efeitos para o exercício seguinte, né, e a abrangência dela é só municipal. Os quadros que foram apresentados, né, no projeto são os quadros 1, 2, 3, anexos 1 e anexos 2. O 1, 2, 3, ele avalia estimativas e projeção de receita, despesa e dívidas consolidadas. O anexo 1, ele, denominado anexo de metas fiscais, compreende as receitas, despesas, resultado nominal, primário e montante da dívida no último dia do exercício. E o anexo 2, que é o chamado de anexo de riscos fiscais, ele avalia os passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas.
As orientações sobre a execução orçamentária, então, serão estabelecidas metas bimestrais para a realização das receitas estimadas. Havendo frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer os resultados nominal e primário fixado nas metas fiscais, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho. Isso está previsto no corpo da lei. Esta limitação produzirá o menor impacto possível nas ações de educação, saúde e assistência. Então, o ideal é sempre, se houver necessidade de limitação, cortar de outras áreas e tentar preservar a educação, saúde e assistência. Tabela 1 são as metas anuais, a tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. A tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. A tabela 4 é a evolução do patrimônio líquido. A tabela 5 é a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. A tabela 6 é a 6.1. São receitas e despesas previdenciárias do RPPS, que não é o caso do município de Ferraz. A gente não tem RPPS, então essa tabela está em branco. A tabela 7, estimativa e compensação da renúncia de receitas. A tabela 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. E os riscos fiscais, que são os demonstrativos ao final. Aí a primeira tabela que a gente usou como parâmetro para fixar aí as nossas metas. Então, aí é um cálculo das receitas. É o valor que já foi realizado no exercício anterior, a reestimativa para o exercício de 2020 e o que a gente projetou para 2021, 22, 23, tá? Com base nesses números é que a gente montou os anexos e tabelas seguintes. Então, aí o realizado, né? Receita realizada em 2019, 343.813. Reestimativa para 2020, 344 milhões. Estimativa para 2021, 356 milhões. E a estimativa para 2022, 376 milhões. E 2023, 375 milhões. Tá? Lembrando que quando nós fizemos essas projeções, a gente pegou como base o fechado de março de 2020, tá? Então, as estimativas, elas foram feitas com base na nossa arrecadação de março de 2020, sendo que a gente encaminhou o projeto para vocês ainda no decorrer de abril, tá ok? Só para esclarecer. O cálculo das despesas, né? A mesma coisa, acompanha o quadro anterior. Então, vem aí o realizado em 2019, a reestimativa para 2020 e a estimativa de 2021, 22, 23, tá? Então, o total lá, o realizado em 2019 foi 319 milhões. Para 2020, a reestimativa é de 324 milhões e as projeções aí para 2021, 22, 23, 342 milhões, 351 milhões e 360 milhões, tá? Então, percebam que a gente tem sempre trabalhado com um superávit orçamentário, tá? Em relação à receita e despesa. A gente sempre projeta, a gente fixa a despesa sempre em valores menores do que a nossa projeção de arrecadação, ok? Cálculo da dívida consolidada, né? E aí ele traz também o realizado em 2018 e 2019 e as projeções para 2020, 2021, 2022 e 2023, tá? Então, a nossa dívida lá em 2018, né? Ela era de 247 milhões. Em 2019, ela caiu para 208 milhões. Em 2020, a projeção é que ela se encerre em 200 milhões. Para 2021, que ela se encerre em 184 milhões, 2022, 175 milhões e 2023, 165 milhões. Então, a gente também tem trabalhado essa questão da dívida para ir reduzindo isso gradativamente, né? Ela já foi muito maior que isso, tá?
as metas fiscais para 2021, 22, 23, e trabalhando com valores correntes e valores constantes. E aí, qual é a diferença de um valor corrente e um valor constante? O valor constante são aqueles valores que a gente traz para o dia de hoje. Então, para o ano da edição da lei, tá? Então, a gente trabalha com valores constantes hoje. E o corrente é aquele que considera todo o aspecto econômico, macroeconômico do país, né? Então, índices de inflação, crescimento econômico do país, tá? Então, a gente vai sempre falar aqui em valores constantes, que é o mais fácil de entender para nós aqui nesse momento. Então, para 2021, a gente está trabalhando com uma estimativa de 356 milhões, tá? Para 2022, 366 milhões e para 2023, 375 milhões. Lembrando também que a LDO, ela vai nortear as metas e os objetivos aí para a elaboração do orçamento. Não significa que isso já é o orçamento. A LDO não é orçamento, né? Ela norteia a elaboração da lei orçamentária. Então, esses valores, quando a gente encaminhar o orçamento para a Câmara, que isso vai acontecer lá em setembro, esses valores provavelmente eles sejam diferentes, ou para mais ou para menos, e aí vai depender do aspecto econômico naquele momento, tá? Então, isso ela só norteia, mas não significa que eu tenho que fixar isso daqui lá no meu orçamento. Eu posso, inclusive, dar valores menores ou maiores, ok? Quero falar. A avaliação. Então, aqui a gente tem o que a gente realizou em 2019, tá? Então, tem as metas previstas, 343 milhões, né? De despesa, o que foi previsto, 316, o que a gente gastou, 319, tá? E aí segue como dívida consolidada, resultado nominal e primário. Então, é um quadro comparativo da previsão e da realização para o exercício de 2019, que já está encerrado, ok? Silvana, secretária, o vereador Oi. quer questionar. Não entendi. Quer questionar? Vou voltar aqui. Retirar a máscara? Não, a Silvana acabou explicando aí, porque com o avanço do coronavírus e a queda na arrecadação, provavelmente esses números de setembro serão bem diferentes dos que estão explanados aí, mas era isso, você já matou, já respondeu na explicação do slide. Que para montar o orçamento, certamente serão números bem menores do que estão estressados aí. Era isso. Tá bom. Posso continuar, então? Sim, pode continuar. Aqui é um quadro também de metas fiscais comparadas com os 3 exercícios anteriores, né? O exercício vigente e os 3 exercícios seguintes. Também ele traz os valores em preços constantes e preços correntes, tá? Então, a gente vai trabalhar com os preços constantes, que é o quadro de baixo, tá? A receita total, então, 2018, 342 milhões. 2019, 341 milhões, isso é o arrecadado, o realizado. 2020, a gente estimou ali 354, porém, como eu disse, a gente fez isso lá em março, então a gente ainda não tinha tido queda de arrecadação. Isso daqui pode ser, depois, ele pode mudar, pode ser alterado até o final do ano. Então, a gente vai reestimar esses valores no orçamento. 2021, a previsão de 356, 2022, 366 e 2023, 375 milhões. De despesa, realizados em 2018, 337, 2019, 328, 2020, 341,
2021, 342, 2022, 351 e 2023, 360. E aqui a gente pode verificar o crescimento efetivo que a gente colocou de 2020 para 2021, tá? Então, é esse quadrinho que está pintadinho aqui de bege, de amarelo, essa coluna, na verdade, a coluna, quando você pega a receita total de 356 milhões, ao lado você vê o crescimento de 0,56, tá? Então, trazendo para valores de hoje, esse é o crescimento que a gente está projetando para 2021, 0,56%, tá? Em cima, lá na receita total, você vai ver 4,13%, mas o 4,13% já é considerando inflação e outros índices aí, outros elementos da macroeconomia do país. Então, com a gente trazendo para dias de hoje, esse crescimento é de apenas 0,56%, ok? Evolução do patrimônio líquido, tá? A gente também traz os três últimos exercícios de valores realizados, né? E a gente vê um crescimento bem considerável do patrimônio, né? Que é a situação líquida real da prefeitura. Então, assim, efetivamente é aquilo que a gente tem de bens e tudo mais, e financeiro, né? Então, era 31 milhões em 2017, foi para 52 milhões em 2018, e em 2019 a gente fechou com 68 milhões. Então, isso também é um saldo bem positivo para o município, tá? Quanto maior é o seu patrimônio líquido, né? Melhor é a sua situação patrimonial, falando em balanço patrimonial. A origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. O quadro está vazio, né? Está zerado, porque a gente não teve nenhum recurso obtido com alienação de ativos, tá? A gente não fez nenhum tipo de leilão, nada para obter algum recurso nesse sentido, ele está zerado. A situação do RPPS também, a gente não tem RPPS, que é o regime próprio de previdência, a gente não tem, então o quadro é zerado também. Estimativa e compensação da renúncia de receita, né? Esse quadro é obrigatório, ele consta da LDO e é por isso até que quando existe algum projeto de lei que isenta, que anistia ou que dá qualquer tipo de benefício fiscal para alguém, para alguma classe econômica contribuinte, a gente fala sempre que ele tem que estar previsto na LDO, né? E é justamente neste quadro que ele tem que estar previsto, caso contrário, a gente não pode conceder. Então, aí a gente fez a projeção para conceder anistia, né? Se for o caso de ter refis no ano que vem, e isenção de IPTU, que é para uma lei que a gente já tem, que são os aposentados e tudo mais, tá? Então, essa é a previsão que a gente colocou na compensação da renúncia de receita, tá bom? Fechando aí 8,5 milhões no total, para 2021. A margem de expansão das despesas obrigatórias também, a gente não projetou expansão nenhuma, tá? Então, mesmo porque a gente não sabe, como é uma gestão nova, né? A gente não sabe quais seriam as expansões que alguém gostaria de projetar, então ele está em branco e depois, futuramente, se quiserem fazer alguma emenda, alguma alteração do projeto, é possível também mandando o projeto para a Câmara. E os riscos fiscais, né, que a gente também tem que colocar, que são os passivos contingentes, né, e se caso houver alguma situação dessa, como que a gente trataria cada caso. Então, as demandas judiciais, que a gente tem muitas demandas no município, até por conta de processos de pagamento, de pedidos de pagamento que muitas pessoas, empresas, fornecedores não receberam na época específica e entram com processos judiciais, demandas trabalhistas, que a gente nem tem muita noção desse volume. Então, a gente acaba colocando, porque se caso acontecer, pelo menos está demonstrado aí nos riscos fiscais, né? Então, demandas judiciais, dívidas em processos de reconhecimento, assistência diversas,
que são para contingentes, tá? A gente tem muita coisa lançada em despesa extra-orçamentária que são de exercícios anteriores, 2013, 14, 15, 16, que estão em fase de análise, né, e que podem chegar em algum ponto que a gente tenha que pagar ou não, então também está previsto aqui, porque daí ele sairia de uma extra-orçamentária e iria para uma despesa orçamentária, tá bom? E os demais riscos aí, que são frustração de arrecadação, restituição de tributos a maior e discrepância de projeções, né? Alguma falha aí de projeção, alguma coisa. Então, isso tudo tem que estar previsto, que se caso a gente tiver alguma coisa nesse sentido, a gente vai poder trabalhar e para poder tratar esses casos individualmente. Eu acho que é isso, né, o que a gente precisava falar do projeto. O teor da lei, ele é bem igual já ao que a gente vem trabalhando, mas fico à disposição, né? Eu tenho aqui um questionamento que foi enviado até pela Câmara, não sei se eu já posso responder ou se o vereador Pedro vai falar o momento oportuno, tá? Sim, secretária. Mas estou à disposição. Ô, secretária, foram encaminhados alguns e-mails, e esses e-mails foram encaminhados aí para a secretaria. Se puder ler e responder, a gente fica agradecido, viu? Posso já fazer agora, então? Lê a pergunta para a gente e respondendo, a gente fica agradecido. Então, vamos lá, tem um questionamento aqui. Eu vou deixar o Alves dos Santos, tá? Obrigada, Danilo, aí por estar participando, né, da nossa audiência e do projeto. Então, o primeiro questionamento, são 3 perguntas. O primeiro, o artigo 8º, parágrafo 8º, cita que em ocorrência de calamidade pública, situação em que nos encontramos no momento, fica a administração dispensada da obtenção dos resultados fiscais. Naturalmente, isso irá gerar um passivo que será deslocado ao próximo exercício. Tendo isto em vista, gostaria de saber se, de fato, o valor de 1,2% destinado à reserva de contingência, de fato, é suficiente para garantir o equilíbrio fiscal no exercício de 2021, considerando, inclusive, uma previsível perda de arrecadação ocasionada pelos efeitos da atual situação em que o município se encontra. Tenho como base para este questionamento o exemplo de municípios como Santa Isabel, que fixou sua reserva de contingência em 5%, prevendo dificuldades para o prefeito que assuma no próximo ano. Outro sim, cito também a reserva de contingência estabelecida em Ferraz de Vasconcelos em 2016, para o exercício de 2017, que foi de 2%, embora seja um cenário diferente. O cenário para o próximo exercício é completamente imprevisível. Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Justamente, Danilo, o cenário ele é completamente imprevisível, né? Porém, vale a gente ressaltar, e aí eu já fiz isso na explanação que eu fiz aqui agora, que não se equilibra contas somente com reserva de contingência. Tá? A gente fixou lá o máximo de 1,2, está no texto da lei, da receita corrente líquida, isso representa aí em torno de 4 milhões e 200 e 100, uma coisa assim. Porém, a gente também teve muito cuidado em fixar uma despesa muito menor, né? Então, se você pegar a projeção da receita e da despesa, a receita está quase 14 milhões a mais do que a despesa. Então, existe uma folga aí bem considerável, né? Se você considerar 14 mais 4 de reserva, são quase 18 milhões para se trabalhar e tentar fazer o equilíbrio de contas, porque o equilíbrio você vai trabalhar com redução de contrato, com redução de despesas, redução de despesa com pessoal e outras coisas mais, não só reserva de contingência. Então, nesse sentido, eu acho que eu até já havia respondido um pouquinho durante a minha explanação, tá? A segunda questão
dele, na verdade, ele é uma constatação. Ele fala de um erro de redação no artigo 23, que utiliza a preposição esta no lugar do estar. Então, vamos lá no artigo 23. No texto da lei, realmente ele tem razão, existe um erro de grafia aí, de português. Então, artigo 23. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que direta ou indiretamente importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesas do município deverão estar acompanhadas de estimativa desses impactos. Então, se a Câmara puder corrigir, é um erro de grafia, apesar que este erro não dá entendimento diferenciado para o artigo, tá? Ao invés de estar, está escrito está. Então, eu gostaria de pedir aí para ver se a Câmara pode corrigir, que é um erro de português. E a terceira questão fala da tabela 3, que é... Ricardo, como que eu volto aqui? Vamos voltar lá para o slide. F5. Apresentação. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim. A tabela ainda não. A tabela ainda não, secretário. Não está vendo? Só um minutinho, que a gente está colocando aqui na tabela correta. É a tabela 3. É a que fala dos... Abriu. Sim, agora abriu. Tá, só eu vou colocar na tabela correta aqui. Essa. Então, ele fala aqui, né, ó, que as metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores consideram um crescimento da receita total no município para o próximo exercício na ordem de 4,12% em relação ao previsto para o exercício atual, tendo em vista que já estamos na segunda metade do ano e que, segundo o portal de transparência, a arrecadação realizada corresponde apenas a 43% do previsto para 2020, e ainda que desde o mês de abril a arrecadação apresenta tendência de queda perante o previsto, considerando ainda que as previsões atualizadas para o crescimento da economia nacional estão na ordem de 1,68%. Quais foram os critérios adotados para esta previsão otimista? Quais os impactos para a formulação e execução do orçamento para o próximo exercício, caso esta previsão esteja exagerada? Eu acho também que eu já respondi a pergunta, tá? Quando a gente trabalha em valores de hoje, aí o crescimento ele é de apenas 0,56%, tá? Que é o que está demonstrado aí nesse quadro, lá na coluna que está printadinha de amarelo, lá embaixo. Então, a gente já, ainda que tenhamos considerado aí uma arrecadação até o mês de março, que até o mês de março nós não tivemos queda, né? Então, eu tenho até os dados aqui. O que foi previsto até março foi 86 milhões de reais e a gente arrecadou 96 milhões de reais. Então, quais foram os critérios? Os critérios foram exatamente a arrecadação até março. Então, quando a gente pegou e projetou, a gente ainda não tinha tido queda de arrecadação. E como eu já disse, né, esses valores, eles estão possivelmente de serem adaptados e reenquadrados na lei orçamentária anual, que vai em setembro, e aí sim a gente já vai ter um cenário mais amplo de tudo que está acontecendo no país. Tá? Então, acho que também já tinha respondido durante a audiência, mas fica aqui mais uma explanação, uma resposta para essa questão. Eram as 3 que foram me encaminhadas aqui, vereador. Não sei se tem mais alguma aí com vocês. Não, secretário. É só uma observação, secretário. E as pessoas que estão nos assistindo, que estão acompanhando, parece que os slides eles estão aparecendo cortados, entendeu? Para a população. Mas a população e quem está assistindo e assim desejar, pode solicitar na íntegra dessa apresentação pelo ESIC,
da Prefeitura. E vai estar disponibilizado lá no e-sig da Prefeitura todos os slides, entendeu? Se o, Então, se o vereador, se o vereador quiser, sim. se o vereador quiser, eu posso encaminhar por e-mail e também você pode subir no site da Câmara. Ok, secretária. Obrigado. Pode ser? Eu vou passar a palavra para o vereador Renato para as considerações finais. Não, pode, não tem, só. Secretária, agradecer pela transparência, pela apresentação, né? Agradecer pelo encaminhamento da tabela também, dos slides de forma geral, para que a gente possa fazer uma análise mais particular aqui, para a gente conseguir debater essa situação na sessão, né? No dia da votação. Também agradecer pelas previsões aí dentro dessa situação que a gente começou a passar agora, né? A gente sabe que não será mais como o previsto antes, mas é importante saber que a senhora, junto com a sua equipe, repensou toda essa situação para que o ano que vem a cidade tenha estabilidade para ser conduzida pela gestão que vier, pelo prefeito que vier. E isso é importante para nós, enquanto vereadores, uma vez que a gente aprova essa lei para o ano que vem. Obrigado. Passo para o vereador Mineiro para as considerações finais. Silvana, também para agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, que mandaram suas perguntas, questionaram, é sinal que estão acompanhando os trabalhos da Secretaria da Fazenda, os trabalhos da Câmara. E dizer que, em conjunto com alguns vereadores e a situação atual que nós vivemos, nós vamos propor algumas emendas à LDO no tocante à renúncia de receitas, que é uma preparação para o próximo ano, para tentar minimizar essa catástrofe que o coronavírus está causando. Aí depois a gente podia até sentar e poder conversar sobre isso, para a gente ver o que é possível, que não afetará tanto as contas do município e também que não deixará o empresariado, as pessoas, os comerciantes, na mão, assim vamos dizer. Mas, futuramente, a gente conversa sobre isso. Então, obrigado pela participação e foi esclarecedor aí tudo que você explicou nos slides. Obrigado. Só uma observação, secretária. Esse erro que foi cometido aí no artigo 23, ele será corrigido, tá? No aponto. Secretária, as minhas considerações finais. Agradecendo aqui a presença de todos, do vereador Mineiro, do Renato, do nobre Pedro, jornalista, dos funcionários da Câmara. Realmente, a secretária desenvolve um excelente trabalho na sua secretaria, com a sua equipe. Ela só tem a ganhar com a secretária à frente aí da sua secretaria. Os números mostram, né, que Ferraz Vasconcelos está no caminho certo em se tratando da sua secretaria. Parabéns, a gente só tem a agradecer, nós vereadores, eu acredito que os demais também só tem a agradecer o seu empenho, a sua transparência, a sua dedicação, tá? E os munícipes, o nosso povo, a nossa gente agradece por saber que tem uma pessoa responsável, comprometida com o seu trabalho. Eu passo a palavra à secretária para suas considerações finais, antes de eu encerrar essa sessão, essa audiência. Eu agradeço, né, mais uma vez, aí, a gente cumprindo o nosso papel, agradeço a atenção de vocês, agradeço quem assistiu, né, a participação de todos. Gostaria de agradecer aqui os meus diretores, o Pedro, né, e o Ricardo, que sempre me ajudam aqui a elaborar tudo isso. E fico à disposição, vou enviar o arquivo com os slides para vocês subirem também no site da Câmara. E se houver ainda algum questionamento que alguém enviar, vocês podem encaminhar para mim que eu respondo, tá bom? Obrigado, secretário. Não foram realizadas perguntas nos comentários.
Qualquer dúvida, entrar no e-SIC da Prefeitura, e lá serão respondidas. Outra coisa, mais uma vez, obrigado. Agradeço a sua equipe aí, em nosso nome também, secretário. E sem a sua equipe, a secretária também ficaria com mão de pés atados da sua secretaria. Declaro encerrada a audiência pública virtual por videoconferência, em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, para avaliar e discutir o projeto de lei 124/2020, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício 2021. Bom dia, obrigado. Bom dia. Muito bem, gente. Uma reunião muito produtiva. Vou aparecer da Vai aparecer então, eu vou fazer uma alteração aqui. Ele vai para pouco secundário. Ele vai ser aprovado até amanhã. Até amanhã? Eu acho que não sei se as coisas vão ter no sexto. Então, amanhã a certeza ela tá. Não, amanhã eu está Eu vou pegar um menino para ele. Eu vou. Não, faz também, não falou, né? Pergunta não dele, né? Não vai. Mas ele participação, né? Não é feito. Fez através Não sei. Ó, o Neto chegou, pode pôr esse aí dentro. O quê? Achar o quê? Agora vem do Não, pergunta não dele. Não, agora eu vou fazer uma pergunta. Não, vou levar. Não, mas tá gravando. Pessoal, botamos o vereador dentro da sala que eu vou puxar. Sim, o quê? Não, essa batinha. Ó, vereador, eles estão perguntando quando vai encerrar o coronavírus. Quando vai encerrar? É, vai acabar a quarentena. Não tem problema. Então, perguntas não foram realizadas, não? Não. Lá, vai. Não participa aí.